Ouviu falar que a ansiedade não trabalha em coração ansioso. Eu ouvi essa frase há um tempo e desde lá eu carreguei isso para minha vida. Por quê? Porque faz todo sentido. Eu lembro quando a minha prima falou isso para mim uma vez, que eu queria algo, né? E eu carreguei isso para minha até hoje, né, na minha vida eu carrego isso comigo e tirei isso de letra, né? Porque eu sei que hoje a ansiedade ela trabalha muito em todas as pessoas. As pessoas elas têm, né, de tudo que ela vai fazer, tudo que ela quer de fato fazer, ela trabalha, a ansiedade trabalha nela, domina a pessoa. E eu lembro que eu era um cara muito ansioso, né? Eu era uma pessoa que tinha muita ansiedade, uma pessoa que queria fazer as coisas assim, que queria dar certo rápido, logo, né? E eu nunca entendia o motivo disso, porque não tem como a gente controlar isso, né? Não é algo, como se diz, de brincadeira, né? Realmente a ansiedade é algo muito ruim. E conforme o tempo foi passando, eu acabei desenvolvendo uma dor, né? Do meu lado esquerdo. Então toda vez que eu tinha ansiedade, que vinha preocupação, eu tinha essa dor e essa dor foi desenvolvida. Se você tem ansiedade, eu queria te convidar a ficar nesse vídeo, para você assistir esse vídeo até o final, que talvez alguma palavra que eu passar aqui para você, alguma, alguma mensagem, pode fazer sentido para sua vida, tá? Vou tomar um café, né? E eu quero entrar nesse tópico, porque eu sei que isso é um assunto muito importante, a gente tem que conversar, porque eu vejo que tem muitas pessoas aqui no meu canal que elas fazem o Ho'oponopono, faz a lei da atração, e algumas pessoas comentam lá nos comentários, ah, Everton, não funcionou, não tá funcionando nada. Isso aí não tá resolvendo, não tá funcionando. Às vezes você tá um pouco ansioso, querendo que as coisas funcionem rápido. Tem um ditado que diz que se você larga, as coisas acontecem. Até alguns vídeos eu falo isso, né? Tem também uma outra mensagem que eu acabei carregando para a minha vida, que a ansiedade ela colapsa o futuro e o presente. Então, se você quer algo para ontem, você tem que entender que não é assim que as coisas funcionam, né? Porque tudo que a gente vai desejar, tudo que a gente quer, tem que ser com o tempo certo, né? E o tempo certo ele vai determinar a hora certa que ele vai chegar, que vai entregar. Então, assim, às vezes a gente fica com tanta ansiedade que a gente não deixa, né, como se diz, Deus trabalhar. A gente parece que quer controlar isso e não tá certo, tá? Igual eu falo, a ansiedade ela vem não para nos prejudicar, muitas das vezes para nos ensinar. Ela vem muitas das vezes para nos ensinar a ser mais forte, a ser mais resiliente, a saber esperar, a saber acreditar e entender que já é meu antes mesmo de eu tocar aquela coisa. Então, se a gente não pode ficar ansioso com algo, não é fácil a gente controlar, ainda mais nessa época e nessa geração de tecnologia, né? Tem até uma das coisas que eu estou querendo fazer, que é reduzir um pouco a utilização do meu celular, que é uma das coisas que eu pretendo fazer futuramente, agora, né? Parar de reduzir a, a utilizar muito o celular durante o dia, né? Principalmente Instagram, Facebook, eu já nem uso direito, né? Acho que aí é que eu não vou usar mesmo. Eu gosto disso aqui, ó, gravar, fazer meus conteúdos, né? Eu converso com algumas pessoas, às vezes no WhatsApp, que eu trabalho com imóveis e tal. Então, assim, tem coisas que a gente tem que tentar, de fato, entender e tentar controlar, né? Não é fácil. E essa frase que eu falei para vocês, que Deus não trabalha em coração ansioso, né? No caso não foi isso, né? Falei outra coisa que as coisas não acontecem com coração ansioso, mas Deus não trabalha em coração ansioso. Porque pensa, você é uma pessoa que tem tanta ansiedade que você não quer as coisas para ontem, você quer as coisas para agora. E aí você fica lá com aquela vontade de querer, aquela ânsia de ter, nossa, não sei o quê, ou preocupado também, ou preocupada. E você fica com aquela ansiedade dominando seu coração, seu peito. Aquilo vai te causando um sacrifício enorme com você e seu corpo mesmo. E aí você entra em uma fase de dúvidas, de medo, de incerteza, né? Tudo isso vai dominando você. Você começa a ficar muito preocupada, nem dorme direito. E aí seus dias, cada dia que passa, fica pior. E aí você começa a desenvolver coisas
que nem você imaginava desenvolver. Dores de cabeça, insônias, dores em alguma parte, de alguma região do seu corpo, raiva, medo, né? Estresse. E aí você pensa, poxa, é o trabalho, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E a gente sempre arruma uma justificativa, porque o cérebro ele não consegue entender que com a ansiedade, né, e outra, se você deixar a coisa ficar acontecendo cada vez mais, vai ficar pior, né? Vai ficar pior e pior e pior. Então, assim, como que eu fiz para mim, de fato, quebrar essa parte, né, da ansiedade, tirar isso de mim? Porque, gente, eu vou falar para você, eu era uma pessoa muito ansiosa, muito, tava começando já a virar uma pessoa muito estressada, isso na fase dos meus 23 a 27 anos foi a fase mais complexa da minha vida. Porque na fase dos 23 aos 27 é a fase que você está querendo construir, que você está querendo, né, desenvolver como pessoa. Né? Então, sim, agora imagina se uma pessoa tiver. Quem tiver estudando ainda, fazendo faculdade, tudo bem. E quem tem que pagar as contas? Né? E aí que o trem fica difícil. Aí que a coisa fica feia. Então, assim, foi uma fase muito difícil para mim nessa parte. Foi muitas coisas que aconteceu, né? Muitos pensamentos sabotadores, muita dificuldade de entender e tentar, de fato, amenizar essa parte da ansiedade. Eu sei que tem pessoas que, gente, eu já vi pessoa que começa a ficar com tanta ansiedade que ela começa uma tremedeira, suar. Nossa, passa mal a pessoa, muito mal, né? Passa mal. Se brincar, a pessoa até desmaia. Então é algo assim, é um assunto polêmico que eu gosto de trazer aqui também no canal e tentar explicar para você como que eu fiz, né? Agora eu vou, depois de ter explicado tanta coisa, gente, não, já deu 6 minutos de vídeo, como que eu fiz para mim tirar a ansiedade de mim? Um dos primeiros pontos assim que eu vi que eu consegui reduzir isso em mim foi fazendo o seguinte: eu na época, quando eu comecei a trabalhar, a comprar meus trem, ficar mais de boa, eu chegou uma fase da minha vida que eu comecei a me comparar com as outras pessoas. Isso que começou a me gerar muita ansiedade, porque eu vim dos mundos online, de vendas, né? Se vocês descerem lá nos meus últimos vídeos, vai ver que eu tenho sempre vídeos ensinando as pessoas a vender produto na internet, essas coisas. Então eu vim desse mundo. E aí, eu lembro que as pessoas jovens, de 18, 20 anos, estavam conquistando coisas assim, meu, que não fazia nem lógica, não tinha nem como eu conquistar. Eu já tinha meus 25 anos, né? E foi nessa fase que eu comecei a ficar muito com ansiedade, me sentindo muito atrasado na vida, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo, e quando é fé, a ansiedade começou a tomar conta, eu passava mal, desenvolvi uma dor do lado esquerdo, depois de muitos anos que eu fui entender de onde que estava saindo essa dor, que era a tal da ansiedade. Gente, é uma coisa muito doida. Fui no médico, fiz exame, né? E nada, e nada, e nada. E eu, gente, mas por quê? Da onde que tá saindo isso? Tem até os raios-x aqui. E aí, depois que eu fui entender que realmente eu que desenvolvi isso, depois de muito tempo, sabe? Depois de muitos anos. Nossa, eu fiquei com esse negócio aí mais ou menos uns 5 anos com essa dor. E eu não entendia de onde que saía essa dor. Eu fiquei com esse trem uns 5 anos aí carregando essa dor no meu lado esquerdo. E aí, eu fui pesquisar mais para saber, mas eu desenvolvi essa dor por conta disso, me sentindo atrasado e comparando a minha vida com a dos outros, né, para vocês terem uma noção. E aí foi aí que deu cheio de problema, né? E aí uma vez eu pensei o seguinte, gente, mas como que eu vou tirar o estresse, tirar a ansiedade, tirar essa pressão que eu carrego hoje no dia? Aí foi sim do nada, né? Eu comecei a parar de ligar para as coisas. Aconteceu algumas coisas na minha vida, né? Perdi algumas coisas na minha vida e tal. Não é família, é bens, né? E aí, depois disso, eu fui moldado da pior maneira possível, né? Que foi tentar aceitar as coisas que foi sair da minha vida. E eu achei até legal, porque assim, foi uma das coisas que aconteceu, porque me transformou como pessoa, né? Nunca imaginei que eu ia passar isso, mas me transformou como pessoa. Foi muita pressão que eu vivi nessa época. E, e hoje eu entendo que as coisas não são, muitas das vezes, conforme a gente quer que seja. Os planos não é igual a gente deseja, que a gente faz, né? Às vezes, tudo sai do eixo para entrar no eixo.
é uma palavra um pouco complexa, mas às vezes tudo tem que sair fora da linha para depois entrar de novo na linha, né? Então, sim, foi uma fase bem doida, bem legal, aprendi muita coisa e eu queria trazer esse vídeo para você para explicar que a ansiedade ela é perturbadora na nossa vida hoje, né? Os dias de hoje é horrível isso. E igual eu falei para você, eu fui lá, fiz os meus exames, fiz raio-x, fiz, né, ultrassom, tomei remédios e assim, nada funcionava, nada. Quando eu fui ver, quem desenvolveu isso foi eu mesmo, tá? E nos dias de hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão passando isso, sabe? Estão passando muita crise, tá desenvolvendo muita ansiedade e isso está causando coisas piores, seria uma depressão. E eu resolvi trazer esse vídeo para falar para vocês que o jeito que eu consegui sair foi deixando as coisas na mão de Deus e falando assim, ó, não consigo mais, não dou conta mais de controlar nada, não quero mais controlar nada, entrega nas suas mãos, você sabe o que faz aí para mim, né? E depois eu comecei a não ligar muito para as coisas mais. Foi quando eu entrei nesse entendimento. Como que eu fiz isso? Eu, um certo dia, né, resolvi que as coisas não tinham que ser do meu jeito. E não tinha como também ser, né? E eu conheci uma pessoa também que me ajudou muito nisso. E ela falava assim pra mim que, Everton, as coisas não são conforme a gente espera e a gente não pode controlar tudo, né? A gente não consegue controlar tudo, né? Então foi uma parte assim que isso marcou minha vida e foi a hora que eu realmente comecei a ligar, né, a chavinha de, se não tem como resolver, então deixa aí, que uma hora essa coisa resolve ou Deus toma conta. E foi aí que eu comecei a realmente tirar a ansiedade de mim. Graças a Deus, foi um processo muito difícil, porque venho anos trabalhando nisso, né? E não é fácil você ter ansiedade. É um processo muito perturbador. Não recomendo isso para ninguém. Nossa, é muito ruim passar por isso. Mas a gente, nos piores momentos da nossa vida, a gente aprende a lidar com ela. A gente aprende a dominar ela. A gente aprende que nos momentos mais difíceis, nos conflitos, a gente tem que ser por a gente tem que dominar o nosso corpo, tá? Não é fácil a gente dominar a ansiedade, mas a gente tem que dominar o nosso corpo. A gente tem que entender, parar assim, ó. Sabe quando você tá andando na rua, você para e fala assim, não, pera aí, já passei nesse lugar. E aí você, pera aí você volta e tal, tenta lembrar. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que tá andando e parar e falar assim, pera aí, eu vou mudar isso, não vou deixar isso dominar mais não. Não é fácil, mas eu sempre falo para as pessoas que é um processo muito demorado de você acostumar e a tentar resolver, né? Porque quando ela pega você, como se diz, quando a ansiedade pega você, você fica dominado por ela. Então você não consegue controlar mais, você não consegue ter autossegurança, você não consegue ter autoconfiança. Tudo que acontece sob pressão na sua vida, você fica desorientado, você quer fazer coisas loucas, quer dar soco na parede, né? Eu já fiz isso. Então é coisas assim, fora do normal. Uma vez eu dei um soco no meu carro, não sei nem porquê, né? Eu tinha uma namorada e eu parei na casa dela. Eu nunca fui de agredir ninguém, graças a Deus. Mas eu gostava de gritar, espernear, igual menino, né? E aí foi só uma vez também, né? E depois eu comecei a reparar que eu tava fazendo coisa errada, eu dei um soco no meu carro e amassei a lataria do carro, assim, a quina do carro. Nem imaginei que eu ia fazer um trem desse. E também uma vez que eu dei um na parede aqui em casa, né? Do nada, assim, eu estressei demais e comecei a justificar o porquê que as coisas não estavam indo para frente. Eu fui e dei um soco na parede. E foi a hora que eu falei assim, cara, isso aqui tá errado, eu tenho que mudar minha vida. Não dá certo isso. Isso aqui não tá certo, não tá certo. E aí, depois disso, foi um processo muito trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, foi o que eu consegui, de fato, vir mudando, sabe? Mas, mesmo assim, eu vim carregando essa dor há um tempo atrás, até o meio do ano. Foi a hora que eu tive a consciência de onde que estava saindo isso. E eu falei assim, isso aqui quem está desenvolvendo sou eu, não tem base, não tem lógica. Já fiz exame, já fiz isso, fiz aquilo, não tem nada, eu que estou desenvolvendo. E aí foi a hora que eu falei, não quero mais preocupar, não quero mais me estressar, não vou mais, não quero não, né? Ele não pode falar não quero, porque o cérebro não entende que é certo e que é errado. Então, assim, não vou. E é melhor usar essa parte. Não vou me estressar, não vou me preocupar, não vou
porque eu já estou sendo assertivo, né? Então, quando a gente é assertivo nas coisas, o nosso cérebro entende. Quando a gente não é assertivo, ele não entende que é certo e que é errado. Ele pode agir ao contrário. Então, é melhor falar, eu não vou. Eu não vou ser mais preocupado, não vou ficar estressado com as coisas. E aí foi a hora que eu, como se diz, liguei aquela chavinha do foda, né? E aí as coisas começou a melhorar, né? E aí comecei a largar as coisas de lado, comecei a ficar mais de boa e eu sei que nada tá no meu alcance muitas das vezes. E tem coisas que não tem como a gente resolver. Felizmente, tem coisas que a gente não consegue dominar. Essa é a verdade. E eu queria trazer esse vídeo para você porque eu acredito que é um vídeo que faz muito sentido hoje nos tempos atuais. Eu passei por um processo muito complicado e queria trazer esse vídeo para vocês para poder trazer esse entendimento e falar para você, você não está sozinho nessa e que tem um jeito e tem uma solução. Se você tem ansiedade, a única coisa que eu falo para cada um fazer é procurar um lugar bacana onde a pessoa gosta de ficar, um lugar que ela gosta de fazer as coisas dela, né? Conectar mais com Deus, com a natureza, e eu tenho certeza que sua vida vai transformar, tá? Eu passei por um processo muito complicado, não entendia, desenvolvi uma dor que nunca imaginei que eu iria desenvolver, e hoje estou aqui para contar para vocês que a ansiedade ela tem sim cura, mas basta partir do nosso coração e da nossa força de vontade, tá? E é um processo demorado um pouco, mas tem saída. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like também. Aqui embaixo vou deixar o primeiro link, o meu livro Pare de Rezar e Comece a Reagir. Pode te ajudar também e desenvolver você como pessoa, tá? E se você gostou do vídeo, comenta aqui que eu vou responder. Se você tem ansiedade hoje, o que te atrapalha, comenta aqui também. Qualquer coisa, eu vou deixar meu contato aqui para a gente poder bater um papo também. E se você precisar, estamos aí com o canal para poder te trazer um conforto e a gente poder bater um papo. Um forte abraço, espero no próximo vídeo, fica com Deus e espero que você fique bem.